Junho de 2017. Vizinhos ouviram gritos vindos de uma casa na Inglaterra. Quando a polícia entrou, encontrou um jovem de 22 anos, coberto de queimaduras, ferimentos e sinais claros de tortura. Os médicos disseram que ele estava a apenas 10 dias da morte. O nome dele era Alex Skill, e a responsável por aquilo era sua própria namorada, Jordan Wolf. Quem era Alex Skill? Alexander Skill nasceu em 1995 em Bedfordshire, na Inglaterra. Skill nasceu prematuramente junto com seu irmão gêmeo. Pesando apenas 2 quilos, ele foi internado na UTI e passou por múltiplas cirurgias quando bebê. Eles moravam em Stuart Bay, ao sul de Bedford. Um fato interessante sobre eles é que os gêmeos foram modelos infantis para a rede de supermercados Asda. Os amigos descreviam o Alex como um jovem tranquilo, apaixonado por futebol e muito próximo da família. Em 2012, quando tinha cerca de 16 anos, ele conheceu a Jordan Wolf. Os dois estudavam juntos. A conexão entre eles dois foi imediata e ele considerava que a Jordan era muito inteligente, sociável e carismática. Nesse primeiro momento, tudo parecia muito bem, e ninguém imaginava o futuro que aguardava o Alex naquele relacionamento. Nos primeiros meses, a Jordan aparentava ser apenas uma namorada ciumenta, nada muito alarmante. Entretanto, o comportamento dela começou a mudar bastante, e ela começou a ditar várias coisas na vida do Alex, mostrando assim uma parte bem tóxica. Ela falava quais roupas que ele deveria usar, com quais amigos que ele deveria falar. Ela inclusive também criticava os amigos dele, questionava até mesmo o contato com os familiares, e pouco a pouco o Alex meio que começou a viver em função dela. Então, com tudo isso acontecendo ali, cerca de um ano depois que eles começaram a namorar, eles terminaram. Que foi em 2013, depois que a Jordan agrediu fisicamente o que seria uma prima do Alex, durante a festa de aniversário de 18 anos do Alex. E todo mundo ficou meio que assombrado. E pra fazer esse vídeo, eu assisti um documentário da BBC. Eu lembro que quando eu estava assistindo esse documentário, tanto os amigos quanto a mãe do Alex estavam falando sobre esse episódio que aconteceu, que ela agrediu essa prima do Alex. E nesse momento ele decidiu terminar com ela. Então ele conseguiu terminar com ela, ele achou que aquilo já era suficiente, que aquilo tinha sido o estopim. Entretanto, ele terminou com ela e logo depois que ele terminou com ela foi conversar com ele outra vez e informou pra ele que ela estava grávida. Então foi assim uma bomba, ela jogou uma bomba em cima das pernas dele com a informação da gravidez e ele ficou muito mexido. Entretanto, eles não voltaram de imediato, eles só voltaram a ficar juntos um ano depois, que foi depois que o bebê já havia nascido. E nesse documentário da BBC, quando a mãe do Alex estava falando sobre ela fala que depois desse um ano que eles passaram separados, ela achou que ela havia mudado, porque ela havia se tornado mãe, e o tempo tinha passado, mais de um ano tinha passado, então ela pensou que o relacionamento seria melhor depois dessas mudanças. Entretanto, estava todo mundo errado e eles só conseguiriam ver isso um pouco mais à frente. Se você gosta desse modo como eu tô narrando o caso aqui e contando para vocês sobre essa história, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque você fazendo isso todas as semanas, quando eu coloco um vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te enviar uma notificação sobre isso e você pode ver o conteúdo novo aqui na plataforma. Então, aos 17 anos de idade, depois que o filho dele nasceu, que eles chamaram de Thomas J., eles foram morar juntos. E nesse tempo em que o Alex foi morar com ela, as coisas começaram a piorar de uma forma drástica. Ele passou mais de 2 anos sem falar com a família dele, dos 17 aos 19 anos de idade, e esse foi basicamente considerado um dos métodos mais cruéis que a Jordan usava para manipular ele, que era no caso do isolamento. Ela isolou bastante ele da família. Ela convenceu o Alex que ninguém além dela realmente se importava com ele. Teve um momento que ela inventou que o avô dele tinha falecido, que inclusive no documentário é uma pessoa que ele é muito próximo, sempre foi muito próximo, e ele chorou por mais de 2 horas a morte do avô. Enquanto ele estava chorando a morte do avô e ele estava super triste, ela estava criticando ele por estar chorando. Então ela dizia: nossa, por que você fica assim? Você vai se importar com isso pra quê? Então depois de mais de 2 horas chorando, ela virou pra ele e disse: pra falar a verdade, o seu avô não morreu, eu tava mentindo. E ele ficou muito triste e chocado com a situação toda, ele ficou sem entender, mas ao mesmo tempo ele ficou feliz porque o avô dele na verdade não havia morrido. Mas esse episódio especificamente, ele é frequentemente citado por especialistas como um exemplo extremo de abuso psicológico. Então o que ela realmente queria era danificar a cabeça do coitado do Alex. Ela queria destruir ele emocionalmente, desestabilizar. E infelizmente isso funcionou, porque o Alex começou a acreditar que não tinha nenhum valor sem ela. Então depois desse episódio de manipulação psicológica, foi que realmente começou a violência física. Então em abril de 2016 eles foram morar juntos, e foi aí que começou as primeiras agressões físicas. Primeiro começou com empurrão, depois vieram socos, depois objetos que ela jogava nele. Ela começou
a atacar ele com garrafa de vidro, começou a atacar ele com martelo, com cabos, com pedaços de móveis. Qualquer coisa que estava ali ao redor dela e que ela pudesse pegar, se transformava em uma arma. E lembrando que, apesar de estar acontecendo isso tudo na vida deles, ali dentro da casa deles, o Alex ainda saía, ele ainda via pessoas, os vizinhos viam ele. Então, toda vez que as pessoas viam ele com aqueles machucados, com aqueles ferimentos, ele inventava alguma desculpa. Ele disse que tinha caído, ele disse que tinha se machucado sozinho, ou às vezes ele só dizia que estava tudo bem, para as pessoas não perguntarem mais. Algo muito típico de quem tá sofrendo violência física, mas não quer pedir por ajuda, porque sente medo ou porque se sente preso de algum modo. Então, essa situação gradualmente foi piorando cada vez mais. E a tortura dentro de casa, ela era constante. Então, com o tempo, a Jordan, ela controlava até mesmo quando o Alex podia comer. E às vezes ele ficava sem alimento, era obrigado a dormir no chão enquanto ela dormia confortavelmente na cama, e os ataques ficavam cada vez mais frequentes também. Ela o esfaqueava, golpeava a cabeça dele repetidamente, ela provocava lesões nos braços e nas mãos dele, e teve uma ocasião que ele teve ferimentos tão graves assim no braço dele, mais ou menos no braço e na mão aqui, que ele precisou de pontos nessa região. Inclusive, eu encontrei essa foto, só que eu não vou colocar ela aqui porque ela é um pouco perturbadora, mas se vocês pesquisarem sobre o caso Alex Skill, vocês vão ver no Google que tem uma imagem mostrando esse ferimento que ele precisou fazer esses pontos. E mesmo depois dessa agressão tão séria, que ele precisou levar essas dezenas de pontos, ele ainda ficava no relacionamento. E foi uma pergunta que várias pessoas fizeram pra ele, por que ele continuava no relacionamento, sendo que estava acontecendo isso tudo. Infelizmente, pra quem sofre violência doméstica, isso é muito comum, que a pessoa continue no relacionamento por algum motivo. Normalmente tem algum tipo de medo, e mais pra frente eu vou explicar pra vocês o porquê que ele continuou. Mas culpar a vítima é também muito comum. Entretanto, esse caso pra mim é surpreendente porque acaba sendo violência doméstica contra um homem, o que não é tão comum no dia a dia. Normalmente você vê esse tipo de notícia todos os dias, mas sobre mulheres, você não vê sobre homens. Mas as perguntas não mudam, elas continuam sendo a mesma, independente do gênero. A pergunta que nunca cala é: por que você não foi embora? Por que você continua ali? Então essa tortura dentro de casa tava ficando cada vez pior, até que nós chegamos numa parte da história que pra mim é bem bizarra. Quando eu penso nela, eu sempre meio que me arrepio, que é quando a Jordan joga água fervente no Alex. Isso aconteceu em 2017, e tem uma parte que faz você ficar ainda mais arrepiado, que é o fato de que ela esquentou a água várias vezes para certificar de que a água estava fervendo. Depois que ela se certificou que a água realmente estava fervendo, ela encurralou ele num canto, tirou a tampa da chaleira e jogou água quente nele. Para se defender, o Alex cobriu o rosto com os braços, e no que ele cobriu o rosto com os braços, a água veio aqui nos braços dele e também respingou nas pernas dele. Essas queimaduras foram extremamente graves, e depois que isso aconteceu, ele até cita, eu vou ler para vocês um pouco do que ele falou, mas a pele do braço dele começou a se desprender. E como foi bem grave, as feridas ficaram bem sérias e infectaram. A Jordan, ela não deixou ele procurar por ajuda, não deixou que ele ligasse para a ambulância ou nada assim. Durante dias, o Alex tentou cuidar dessas feridas só colocando um filme plástico ao redor delas. E isso tudo sozinho. Ela tampouco ofereceu ajuda para ele para cuidar das feridas. Eu vou ler o testemunho sobre esse momento que ela jogou água nele para que vocês entendam um pouco melhor. Ela ferveu a água 3 vezes para garantir que estivesse fervendo completamente. Me encurralou no canto, tirou a tampa e jogou água direto em mim. Eu me protegi com os braços, a água queimou completamente e espirrou nas minhas pernas. Lembro de estar deitado lá com a sensação de que minha pele estava cozinhando. É indescritível essa sensação. Então esse trecho que eu li pra vocês são as próprias palavras do Alex, narrando como que aconteceu esse momento e como que ele se sentiu. Lembrando que isso aconteceu em maio de 2017, quando foi em junho de 2017, um acontecimento mudou tudo. Para situar vocês, esse episódio da água fervente aconteceu em maio de 2017, e já em junho de 2017, os vizinhos escutaram mais uma discussão vindo da casa deles, mas dessa vez era diferente. Os gritos pareciam totalmente desesperados. Os vizinhos chamaram a polícia, e quando a polícia chegou no local, eles se depararam com um jovem de 22 anos em condições alarmantes. O Alex, além das queimaduras, ele tinha vários ferimentos de faca no corpo e sinais claros de agressão repetida. Vendo o estado que ele estava, os policiais levaram ele imediatamente para o hospital. E foi lá que os médicos fizeram uma descoberta aterrorizante. De acordo com os médicos, as infecções que o Alex tinha estavam tão avançadas que se ele não tivesse procurado por ajuda naquele momento, ele só teria outros 10 dias de vida. O tratamento era urgente e, além disso, ele também tinha acumulado líquido no cérebro por causa dos repetidos golpes na cabeça que ele sofria. O Alex, infelizmente, ele passou por uma tortura inimaginável. A Jordan controlou, espancou, esfaqueou,
deixou passar fome e torturou o Alex. Ela causou tendões cortados nele, o líquido no cérebro, as queimaduras, e ela impediu ele de receber o tratamento médico para os ferimentos que ele tinha. Além disso, ela também distanciou ele de toda a família. A extensão do sofrimento do Alex naquele momento é inimaginável. Depois desse impacto que o Alex teve em receber a notícia do médico de que ele teria apenas outros 10 dias de vida se ele não tivesse ido procurar ajuda, ele tomou coragem e, apesar de ter sido liberado do hospital e ter ido para casa com a Jordan, depois ele ligou e fez a denúncia para a polícia. A partir dessa denúncia, ele foi levado para um centro de ajuda e a Jordan foi levada para a polícia. E depois disso, a investigação começou e agora eu vou detalhar para vocês um pouco de como que foi a investigação. A polícia da cidade, na hora que eles viram o estado do Alex, eles já sabiam que eles estavam diante de uma coisa muito incomum. Não era apenas violência física, tinha um padrão sistemático de dominação psicológica. A Jordan exercia no Alex controle, humilhação, manipulação e isolamento. Tanto é que no momento que ele foi para o hospital e os policiais estavam perguntando, indagando, o que tinha acontecido com ele. Ele sempre falava que tinha se machucado sozinho e ele sempre dizia que ela não tinha culpa de nada. Ele tentava ao máximo tirar ela da mira da polícia porque ele pensava que era o certo a se fazer. Ele tentava defender ela. Tudo isso que a Jordan fez com ele, a polícia caracterizou dentro do crime de controle coercitivo. E os policiais que tomaram de conta do caso, eles consideraram o caso como um dos piores que eles já haviam visto. Como as evidências eram muito claras, a investigação foi indo bem rápido. Então, começou em 2017 e em 2018 a Jordan compareceu ao tribunal e ela se declarou culpada pelos seguintes crimes: lesão corporal grave com intenção, ferimentos intencionais e controle coercitivo dentro de relacionamento íntimo. Depois de ter se declarado culpada por isso tudo, o juiz sentenciou. E a sentença não foi algo com que todos concordaram, alguns ficaram inclusive chocados, eu fiquei chocada quando eu vi. Ele sentenciou ela a apenas 7 anos e meio de prisão. Então, em junho de 2018, após uma consulta no âmbito de programa de sentenças excessivamente brandas, o Tribunal de Apelação determinou que, embora sua sentença fosse indubitavelmente muito branda, não era excessivamente, e ela foi poupada de um aumento de sua pena. A Jordan se recusou a comparecer à audiência, mas seu advogado alegou que ela sentia remorso. Então, para eu explicar um pouco melhor para vocês essa parte. Como algumas pessoas acreditavam que a sentença tinha sido bem branda, pela gravidade do crime, a sentença não parecia bater em números. Apenas 7 anos e meio eram vistos como muito pouco. Então, foi feito um pedido no Tribunal de Apelação para que fosse aumentada a sentença dela. Entretanto, o Tribunal de Apelação disse que não aumentaria a sentença dela, e agora eu vou explicar um pouquinho mais detalhado para vocês o porquê. No entendimento da corte, embora a punição parecesse baixa diante da brutalidade dos fatos, ela ainda estava dentro da margem legal que o juiz do julgamento original podia aplicar. Então, em junho de 2018, os juízes concluíram que a pena era, nas palavras deles, sem dúvida muito branda, mas não atingia o patamar jurídico necessário para ser considerada indevidamente branda. Por isso, a sentença não foi aumentada. E essa distinção entre muito branda e indevidamente branda é muito importante, porque sendo considerada só muito branda, então não seria necessário aumentar o tempo dela. Mas se fosse considerada indevidamente branda, então poderia ter sim um aumento do tempo de prisão dela. Entre essas duas opções, a que se aplicava ao caso da Jordan não era indevidamente branda, mas sim muito branda. Eu sei que é um pouco confuso, é bem estranho e não parece justo, mas é a forma como a lei se aplica lá. De certo modo, o caso entrou para a história, porque a Jordan Worth, ela foi a primeira mulher a ser condenada pelo crime de controle coercitivo no Reino Unido. E então, em 2018, ela teve essa sentença de 7 anos e meio pelo crime. É bem bizarro ver quando os policiais perguntam para ela sobre o Alex e tudo que aconteceu. Ela meio que tenta desconversar e eu lembro até de um momento que quando os policiais perguntam a ela sobre o isolamento familiar que ele teve, ele tinha dito para ela, tinha confessado para ela que já não queria mais sair nem em contato com a família, que queria ficar longe deles, que portanto ela não fez nada em relação a isso, não era culpa dela. Então depois dessa prisão da Jordan, o Alex ele decidiu contar a história dele publicamente. Ele fez esse documentário com a BBC, o nome do documentário é Abused by My Girlfriend, que em português significaria abusado pela minha namorada. E esse documentário ele tá disponível gratuitamente no YouTube. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Vou deixar também outros links que eu usei como fonte de pesquisa para esse caso, se vocês quiserem dar uma olhada. E infelizmente tá tudo em inglês. Eu não verifiquei se o documentário tem opção em português, mas de todo modo eu vou deixar aqui para vocês. Fica a critério se você quiser assistir ou não. Além desse documentário que ele participou da BBC, o Alex ele também começou a trabalhar
em campanhas falando sobre a violência doméstica contra homens. O objetivo dele ao participar dessas campanhas de conscientização era bem simples. Ele queria mostrar que as vítimas masculinas também existem e que o abuso psicológico ele pode ser tão destrutivo quanto a violência física. No caso dele, ele sofreu ambos, tanto o abuso psicológico quanto a violência física, infelizmente. Para mim, esse caso é um caso totalmente fora da bolha. Ele me surpreendeu bastante quando eu vi, porque nós ouvimos esse tipo de relato basicamente todos os dias, mas de mulheres. Nós quase não escutamos sobre homens. Então, quando você vê, você se sente de certo modo estranho em relação a isso. Pensar que isso acontece do outro lado te faz repensar que, na verdade, a violência ela não tem gênero. Então, não importa. Pode ser homem ou pode ser mulher. Infelizmente, em grande maioria são mulheres, mas existem também esses casos relacionados a homens e eles precisam ser vistos. Então, se você vive perto de alguém, se você mora perto de alguém e você percebe que algo disso, algo parecido está acontecendo na vida dessa pessoa, não é porque é um homem que você deve fechar os olhos. Tanto para mulher quanto para homem deve ser denunciado. A pessoa não pode estar sofrendo ali calada e muitas vezes a gente não sabe qual é a situação que ela está vivendo, não sabe qual o motivo que faz essa pessoa se calar e não denunciar, mas quem pratica omissão, quem vê o problema acontecendo, quem vê um crime acontecendo e não denuncia, também é criminoso, porque o problema não é seu, você não deve denunciar, faça o que for possível para que aquela pessoa seja de algum modo protegida. Agora aqui ao final da história eu vou relatar para vocês um pouco das razões que o Alex deu para não ter meio que saído desse relacionamento abusivo. Além do Thomas, que foi o primeiro filho que ele teve com a Jordan, eles também tiveram uma filha em 2017, que foi a Iris. Eles tiveram essa filha um pouco antes da Jordan ser presa. E durante o documentário, ele fala que o motivo dele não ter saído de casa foi o medo que ele tinha pelas crianças. Ele tinha medo de sair de casa, de ir embora daquele relacionamento abusivo. E toda aquela violência, toda aquela tortura que a Jordan mirava nele, ele tinha medo que acabasse sendo transferida dele para as crianças. Ele tinha esse sentimento de proteger os dois filhos, o Thomas e a Iris. E ele não deixou o relacionamento por causa dos dois filhos. Ele não queria que os filhos passassem pelo que ele estava passando. E outra vez, olha o quanto isso é mais comum de se ouvir na esfera feminina, entre as mulheres, de você ouvir casos que a mulher não vai sair de casa porque tem a dependência emocional ali, o homem faz ela sentir como se ela não fosse ser amada por mais ninguém além dele, tem aquela dependência emocional, tem às vezes dependência financeira, e nesse caso não aconteceu entre eles dois, mas tinha também esses jogos psicológicos, ele sentia que se ele saísse de casa, tudo que acontecia com ele acabaria acontecendo com as crianças. E tem a questão familiar. No caso, são os dois filhos com os quais ele tinha interação todos os dias e ele não queria deixar para trás e ele tinha medo que aquelas crianças sofressem no lugar dele. Teve uma fala do inspetor-chefe da polícia que ela me fez ficar muito reflexiva e eu vou ler ela aqui para que vocês possam pensar um pouco sobre isso também. Esse caso demonstra que ouviremos atentamente, levaremos todas as denúncias a sério e daremos apoio a todas as vítimas de violência doméstica. Inspetor-chefe da polícia Jerry Wade, polícia de Bedfordshire. Quando eu ouvi o inspetor-chefe da polícia falar isso, eu me senti muito tocada, porque realmente não se trata de gênero. Aconteceu a violência doméstica, tem que ter apoio e a pessoa tem que ser protegida. Então deixo aqui pra vocês uma reflexão, né? Pra vocês olharem ao redor, vejam os vizinhos de vocês, até mesmo na família de vocês, se alguém começar a se afastar. Prestem atenção, porque aparentemente tem um certo padrão quando isso acontece. Então, se estiver acontecendo próximo de você, denuncie. E ninguém merece sofrer em silêncio, como o Alex Skill. Então agora eu quero a opinião de vocês. O que é que vocês acham sobre esse caso? Vocês, por acaso, já ouviram falar sobre algum homem que tenha sofrido violência doméstica próximo de vocês? Lembrando que violência doméstica ela não se apresenta apenas de forma física. Às vezes ela se apresenta de forma financeira, de forma emotiva, de forma psicológica. Então há diversos tipos de violência doméstica. E se tem algum caso que você gostaria que eu contasse aqui no canal, deixa aqui nos comentários também, porque todas as semanas eu coloco um vídeo novo aqui no canal e quem sabe o que você indicou pode ser para a próxima semana. E é isso, pessoal. Hoje foi o vídeo de hoje e até semana que vem. Tchau, tchau!